Olá pessoal, eu sou o professor Douglas e este é o minicurso Uma Pitada de Python. Neste quarto vídeo, daremos continuidade à discussão sobre as estruturas de controle. Precisamente, falaremos sobre as estruturas de controle de repetição, com teste no início, com teste no final e de varredura. Estruturas de controle de repetição com teste no início. Do lado esquerdo, uma ilustração em Python, do lado direito, uma ilustração em C e C++. Eu tenho aqui a primeira instrução, a segunda instrução, então eu me deparo aqui com a estrutura de controle de repetição com teste no início, enquanto a condição for satisfeita, ou seja, enquanto ela for verdadeira, o bloco B1 será executado. Quando a condição for falsa, o fluxo é arremessado para a primeira linha fora da estrutura. Do lado direito também tem uma ilustração da estrutura de controle com teste no início, em C ou C++. Primeira instrução executada, segunda instrução executada, me deparo com a estrutura de controle de repetição, enquanto a condição for verdadeira, o bloco B1 será executado. Dois lembretes. Os parênteses que delimitam uma condição em C e C++ são obrigatórios, em Python não. O que define um bloco em C e C++ são os delimitadores abre e fecha chaves. O que define os blocos em Python são os dentes, a indentação. 4 espaços em brancos antes da primeira instrução, 4 espaços em branco antes da segunda instrução, segunda linha, e 4 espaços em brancos antes da terceira instrução ou terceira linha. Estruturas de controle de repetição com teste no final. Python não tem essa estrutura, não apresenta essa estrutura. Uma ilustração dessa estrutura em C ou C++. Eu tenho aqui uma instrução, uma segunda instrução, faça, eu tenho um bloco aqui, o bloco será feito enquanto a condição for verdadeira. Então, se a condição for verdadeira, ele refaz o bloco, se a condição for verdadeira, ele refaz o bloco. Quando a condição for falsa, ele é arremessado então para essa próxima linha. Bom, o que essa estrutura com teste no final garante em relação à estrutura com teste no início? Então, eu vou voltar o slide aqui, teste no início, um slide para frente, teste no final. A estrutura de repetição com teste no final, ela garante que B1 será executado no mínimo uma vez. Esta é a garantia dessa estrutura. Poxa, mas Python não tem essa estrutura. Que chato, como eu posso fazer? Não tem problema Python não apresentar essa estrutura. Porque a estrutura com teste no início, ela consegue abordar ou resolver todos os problemas no qual você precisa repetir a execução de um bloco. Então, por que do while existe em C++, em outras linguagens existe estruturas de repetição com teste no final? Isso é para facilitar a escrita do código, mas não quer dizer que você não possa resolver esse problema com a estrutura com teste no início. Então, vamos dar uma olhadinha como eu poderia resolver um problema de repetição com teste no final sem ter essa estrutura em Python. Simples, eu poderia executar uma primeira linha, uma segunda linha, e antes do while, Z recebe true. Enquanto Z, o que acontece aqui? Como o Z acabou de receber true, ele vai entrar no bloco. Então ele entra a primeira vez no bloco. É só acrescentar uma última linha nesse bloco, Z recebendo a condição. Então, como última linha, é só acrescentar Z recebendo a condição. Então, desta maneira, eu estou usando uma estrutura com teste no início, mas estou garantindo que B1 será executado no mínimo uma vez. Vamos deixar essa condição com um exemplo um pouco mais numérico. Então, eu executo uma linha aqui, tem mais uma linha aqui, Z recebe true, enquanto Z, então ele entra aqui, e como última linha do meu bloco, eu coloco Z recebendo a condição. Z recebe x maior que 2y. Aí ele retorna aqui, enquanto agora o que eu tenho dentro de Z é justamente um verdadeiro ou falso, um booleano, o resultado da avaliação dessa expressão booleana. Então, mesmo a estrutura de controle de repetição com teste no final não existindo em Python, eu mostrei uma forma de garantir que B1 seja executado no mínimo uma vez, assim como é feito nas estruturas de repetição com teste no final. Estrutura de controle de repetição de varredura. Desta vez é a linguagem C e C++ que não apresenta essa estrutura de controle de repetição.
Python apresenta essa estrutura é extremamente simples. Primeiro vamos entender por partes o funcionamento dela. Para cada elemento pertencente a uma estrutura de dados. Então, eu vou usar aqui uma variável, a variável elemento, e aqui eu estou usando uma segunda variável, stDados, onde essa estrutura de dados poderia ser uma lista, poderia ser uma string, poderia ser uma tupla, poderia ser um dicionário. Essa estrutura de dados, ela apresenta um número de elementos. Se essa estrutura de dados tiver 7 elementos armazenados, a primeira coisa que eu preciso entender é que o B1 será executado 7 vezes. Se essa estrutura de dados tiver 11 elementos, B1 será executado 11 vezes. Então, B1 será executado len estrutura de dados, ou seja, B1 será executado a quantidade de elementos que existe na estrutura de dados. Este é o primeiro entendimento dessa estrutura. E depois, para cada iteração, ou seja, para cada volta, para cada vez que o B1 é executado, dentro dessa variável elemento, ou seja, essa variável elemento irá receber um elemento da estrutura de dados. Então vamos imaginar que essa estrutura de dados tenha 7 elementos. Na primeira execução do B1, automaticamente estará armazenado dentro de elemento o primeiro item dessa estrutura de dados, ou o primeiro elemento dessa estrutura de dados. Na segunda vez que o B1 for executado, automaticamente estará armazenado dentro de elemento o segundo elemento da estrutura de dados. Na terceira vez que o B1 for executado, automaticamente estará armazenado dentro de elemento o terceiro elemento da estrutura de dados. E assim sucessivamente. Bom, eu vou fazer uma comparação dessa estrutura de controle de repetição de varredura com a estrutura de teste no início. Então, do lado direito, eu terei aqui a minha estrutura com teste no início. E do lado esquerdo, eu terei minha estrutura de varredura. Bom, nessa estrutura de repetição com teste no início, eu irei simular o que acontece nessa estrutura de varredura. Então, i recebe 0, enquanto o i for menor que len de estrutura de dados. E aqui eu tenho um i++. Eu deixei em amarelo aqui as linhas que foram acrescentadas para que o código da direita tenha o mesmo efeito do código da esquerda. Então, o i recebeu 0, enquanto o i for menor que len de estrutura de dados. Poxa, se essa estrutura de dados tem 7 elementos, então o len de stDados irá retornar 7. Então, quanto o i for menor que 7, se ele começou no 0, então o B1, o bloco aqui, será executado 7 vezes. Então, está parecido com a ideia do for in. Então, para cada item presente na estrutura de dados, execute o bloco B1. Agora, o que eu faço? O i recebe 0, enquanto o i for menor que len de stDados. Item recebe stDados índice i. Então, agora eu armazenei na variável item o elemento da estrutura de dados índice 0. Na segunda vez, eu vou armazenar o elemento índice 1, porque i recebe i+1. Na terceira vez, o elemento índice 2. Então, essa estrutura de varredura, como o próprio nome está dizendo, ela varre, é um scan, ela varre a estrutura de dados. Para cada vez que o B1 é executado, dentro dessa variável item, eu terei um item da estrutura de dados. Na verdade, na primeira vez que o B1 é executado, eu tenho o primeiro item. Na segunda vez, eu tenho o segundo item da estrutura de dados. Na terceira vez, o terceiro item. E assim sucessivamente. Então, essa estrutura de repetição de varredura, ela evita que o programador precise usar indexação. O que é indexação? É quando você indexa uma estrutura de dados. Estrutura de dados índice i, estrutura de dados índice 0, estrutura de dados índice 1, estrutura de dados índice 2, estrutura de dados índice 3 e assim sucessivamente. Bom, agora vamos aos exemplos. Aos exemplos de estrutura de controle de repetição com teste no início. Então aqui na minha pasta, uma pitada de Python, eu vou criar a minha pasta parte 04. Nesta parte 04, eu irei salvar aí os programas do vídeo de hoje. Irei colocar nosso cabeçalho,
salvar o arquivo. Vou salvá-lo como prog01.py e vou criar nosso primeiro exemplo utilizando a estrutura de controle de repetição com teste no início. Vou colocar aqui print. Vamos colocar aqui o programinha sei contar. Vou colocar um center aqui, um ponto center, 60. Vou colocar um pontinho aqui. Executar. Sei contar. Beleza. Bom, agora eu vou criar aqui nessa linha 10 uma variável do tipo inteiro, ou seja, i recebe 1. Enquanto o i for menor ou igual a 12, eu vou imprimir o i. I recebe i mais 1. E aqui fora eu vou colocar print ufa. Bom, então aqui eu tenho minha estrutura de controle de repetição. Este é o bloco B1 e este bloco B1 ele será executado 12 vezes. Vamos executar. Então eu tenho aqui a execução do meu programa, sei contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o ufa. Então o que acontece? O i recebeu 1. Enquanto o i for menor ou igual a 12, então 1 é menor ou igual a 12? Sim, então ele vai executar o B1. Ele vai imprimir o 1 e depois vai dizer que i recebe o que tinha em i mais 1. Então eu passo a ter armazenado em i agora 2. Bom, quando ele termina a execução do bloco, automaticamente o fluxo volta para a linha 11, para a estrutura de controle de repetição, e o teste é refeito. 2 é menor que 12? Menor ou igual a 12? Sim, então ele executa B1. Agora eu teria armazenado em i 3, e aí ele retorna. 3 é menor ou igual a 12? Sim. Depois 4 é menor ou igual a 12? Sim. E ele faz a execução desse bloco aqui B1 enquanto for verdadeiro. Em determinado momento, o i será 12, então ele vai imprimir 12 e i recebe 12 mais 1, 13. Então eu teria armazenado dentro de i 13. 13 é menor ou igual a 12? Falso. Quando falhar a condição, quando ela não for satisfeita, o fluxo é arremessado para a primeira linha fora da estrutura de controle. Bom, vamos para o nosso segundo exemplo. Então eu vou vir aqui, arquivo, salvar como. Vou salvar como prog2. Nesse prog2, irei colocar aqui sei contar de 2 em 2. Bom, eu vou dizer que i recebe 2. Enquanto o i for menor que 12, eu vou imprimir o i e i recebe o que tinha em i mais 2. Bom, vamos executar. Então, sei contar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ufa. Bom, posso fazer uma modificação nessa linha 13. Eu posso reescrevê-la da seguinte forma. I recebe o que tinha em i mais 2. Então, semanticamente, essas duas frases são idênticas. Internamente, elas apresentam diferenças. Quando eu digo internamente para a máquina virtual Python, existe diferença dessa linha para essa. Esta linha acaba sendo mais eficiente. Então, poderemos escrever então que i recebe mais igual. Esse mais igual significa que i recebe o seu conteúdo mais 2. Então, i recebe o seu conteúdo mais 2. Esta é a leitura da linha. I recebe o seu conteúdo mais 2. Bom, vamos reexecutar. Dois, 4, 6, 8, 10 e 12. Então, vamos ao terceiro exemplo agora. Salvar como prog3. E nesse prog3, eu quero criar aqui uma tabuada. Um programa que imprime uma tabuada de um determinado inteiro, né? Bom, vamos colocar aqui um input. Vou apagar. Valor recebe um input entre
o número de 1 a 9. Beleza. Bom, lembrando, pessoal, esse input irá retornar uma string. Eu terei uma string guardada dentro de valor. E eu preciso de um inteiro. Então, eu vou colocar aqui um int de um input. Feito isso, pessoal, agora irei fazer e receber 1. Enquanto o i for menor ou igual a 10, eu quero imprimir. Gostaria de imprimir, por exemplo, vamos colocar aqui um comentário, como seria aqui a linha, né, que eu estou esperando imprimir. Por exemplo, supondo que o número digitado pelo usuário tenha sido 7. Eu gostaria de imprimir, então, aqui algo do tipo 1 vezes 7 igual a 7. Depois eu gostaria de imprimir 2 vezes 7 igual a 14. Então, é esse efeito que eu estou buscando aqui dentro do loop. Então, dentro do loop, gostaria de um efeito mais ou menos assim, ó. 2 vezes 7, 3 vezes 7, 4 vezes 7, 2 vezes 7, 14, 21, 28. Bom, então estou buscando um efeito, né? Um aplicativo que faça justamente, que gere essa tabuada, a tabuada do número valor informado pelo usuário. Então eu quero imprimir aqui o 1, depois 2, depois 3, aqui sempre 7, e aqui eu quero imprimir o produto. Então, 1, 2, 3, 4, isso será impresso graças ao i, e recebe i mais 1. Então eu poderia imprimir o i aqui. Se eu fizer a impressão do i, eu vou imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dar uma olhadinha como isso vai ficar. Vou digitar 7 aqui. E aqui eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, vamos melhorar um pouquinho aqui. Eu vou criar uma string. E nessa string eu vou colocar o Coringa 0 aqui. E vamos deixar só o Coringa 0, ponto, format. E o próprio i. Dá uma olhada no resultado. Vou digitar novamente o 7. O resultado foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou pedir para imprimir esses números com duas casas. Porque se eu pedir para ele imprimir com duas casas, eles vão ficar alinhados à direita com esse 10. Nós já vimos isso em vídeos passados. Então, eu vou colocar aqui formatado como 2D. Então, um inteiro e ocupando duas casas. Novamente, vamos executar o aplicativo. Digitar aqui 7. E agora eu tenho todos os números aqui alinhados com 10. Continuando. Eu gostaria de um espaço em branco. Poderia fazer isso. Ou, sei lá, um pipe e um espaço em branco. Então, uma barrinha, um espaço em branco e uma barrinha. Do lado de cá eu posso soltar um espaço em branco e uma barrinha. Um espaço em branco. Vamos dar uma olhadinha como vai ficar a execução, então, do nosso aplicativo. Vou digitar 7 aqui. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poderia colocar aqui depois um X de vezes. E poderia colocar aqui um outro Coringa aqui. Coringa 1. E poderia pedir então mais uma barrinha aqui. Então esse Coringa 1, ele seria agora o valor. Então eu quero imprimir o i e o valor. O valor é 7 na nossa simulação. E o i está indo de 1 a 10. Então executando. Novamente vou entrar com o valor 7 aqui. 1 vezes barra 7, 7, 7, 7, 7. Vou tirar esse pipe daqui. Essa barra daqui. Executando novamente. Então tem 1 vezes 7, 2 vezes 7, 3 vezes 7. Ótimo. Bom,
vou colocar aqui agora, eu quero imprimir esse igual e quero imprimir mais um coringa. Coringa 2. E esse coringa 2 eu quero que ele ocupe duas casas também. E esse coringa 2, pessoal, ele será trocado por I vezes valor. Vamos dar uma olhadinha como está ficando nossa tabuada. Então, vou bater um 7 aqui. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. Até que chegue em 10 vezes 7. Vamos melhorar um pouquinho a tabuada e vamos fazer a divisão. Então, a divisão vai ficar muito parecida. Então, vou colocar aqui, vou soltar aqui. 1, 2, 3. Tá bom? 1, 2, 3. Eu vou colocar algo bem parecido com o que já está aqui. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Só que agora eu vou colocar o divisão aqui, o símbolo de divisão. E quem irá aparecer aqui, será o último valor. Ou seja, já será o produto. I vezes valor. Então, quem aparece aqui, na verdade, é o coringa 2. Aqui é o coringa 1 e aqui será o coringa 0. Aqui vai aparecer o coringa 0. Vamos dar uma olhadinha como isso vai ficar. 7. Então, tem aqui 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. E aqui eu tenho 7 dividido por 7, 1. 14 dividido por 7, 2. 28 dividido por 7, 28 dividido por 7, 4. 70 dividido por 7, 10. Está quase pronto a minha tabela. Só algumas discussões. Essa linha, ela ficou muito grande. Ela está passando aqui essa linha vermelha, ultrapassando essa linha vermelha. As boas práticas de programação dizem que eu não devo ultrapassar essa linha vermelha, ou seja, a coluna 80, certo? Como eu poderia melhorar isso? Eu poderia pegar essa string toda aqui, fazer um Ctrl X, fora do loop, criar uma variável chamada, por exemplo, linha, colocar ela aqui, e aqui dentro do loop eu poderia colocar linha.format e valor e I vezes valor. Executando mais uma vez agora, só contar aqui, deixar aqui com 2, aqui com 2, beleza. Vamos deixar 2 espaços em brancos aqui, aqui, e vamos deixar 2 espaços em branco aqui. Beleza, vamos executar nosso aplicativo novamente. Vou entrar para o número 7 e está aqui então a tabuada do 7. Poderia soltar uns espacinhos em branco maior aqui? Poderia. Então eu tenho aqui 1 vezes 7, 7, 2 vezes 7, 14, 10 vezes 7, 70. E do lado de cá, na coluna da direita, eu tenho a divisão, a tabuada da multiplicação e da divisão. Bom, para encerrar esse aplicativo, vamos inserir a estrutura condicional composta aqui. Por que da estrutura condicional composta? Eu pedi o usuário para entrar com o número de 1 a 9, mas o usuário poderia entrar com 223, por exemplo. E aí eu quero proibir que o usuário faça isso. Muito fácil, então. Eu poderia vir aqui e dizer, se estiver entre 1, o número ou o valor estiver entre 1 e 9, tudo bem, ele faz esse código aqui. Vou selecionar esse código, eu vou fazer aqui um Ctrl I, indentar, colocar 4 espaços na frente de cada um deles. Se não, posso imprimir aqui entrada inválida. Prontinho, vamos executar agora o nosso aplicativo. Se por acaso digitar 223 agora, entrada inválida. Executando o aplicativo mais uma vez. Vou digitar aqui o 5 e eu tenho agora a tabuada do 5. Poderia pedir para imprimir uma linha em branco aqui, para encerrar, depois que eu faço esse input, print uma linha em branco. Bom, vamos encerrar agora nosso aplicativo dessa maneira. Então, fazendo uma revisão rapidamente, na linha 7,
simplesmente imprimir uma string, na linha 8 imprimir uma string vazia, na linha 10 foi feita uma entrada aqui, então eu tenho guardado dentro de valor um inteiro, na linha 12 a variável linha recebeu essa string, se o 1 for menor ou igual ao valor, que por sua vez for menor ou igual a 9, então eu executo este B1, se não executarei o B2. O B1 da estrutura de controle condicional composta terá um loop dentro. Então veja que a gente tem estruturas aninhadas, uma estrutura dentro da outra, certo? Onde essa estrutura agora da linha 15 é uma estrutura de repetição. Ok? Vamos à última execução. Prontinho. Eu tenho aqui a tabuada então do 7. Na coluna da esquerda a multiplicação e na direita a divisão. Vamos para o próximo exemplo. Vou salvar como exemplo 4. E nesse exemplo 4, nós vamos fazer agora um aplicativo onde dentro da estrutura de controle de repetição eu preciso ler um valor. Então vamos pensar aqui, vamos pensar na seguinte situação então. Um professor de educação física, ele está dando aula para o 8º ano e aí ele teve um interesse de saber qual era a altura média dos alunos do 8º ano. Então vamos imaginar que essa é a problemática. Então vou escrever aqui 8º ano, turma B. Deixa eu pegar o símbolo de 8º aqui. Então vamos colocar aqui 8º ano, turma B. Beleza, vamos colocar aqui, pedir para imprimir uma linha em branco aqui. Bom, a primeira coisa que o professor precisa saber é quantos alunos existem na turma. Então, entre com o número de alunos. Bom, lembrando, pessoal, input sempre retorna uma string. Então, eu preciso de um inteiro. Então, vamos colocar aqui o int. Então, agora dentro de n eu tenho um inteiro. Vamos imprimir aqui agora uma linha em branco. E depois vamos imprimir aqui coleta de dados, onde eu vou fazer a coleta de dados. Bom, pessoal, nesse caso, eu poderia usar nessa linha 13 um /n. O n é de new line, nova linha. Então, ele já vai pular uma linha para mim. Então, eu não preciso dessa linha 12 desta vez. Então, coleta de dados. Vou realizar a coleta de dados aqui. Soma recebe 0.0. Então, a soma é uma variável do tipo float, que eu estou criando aqui, e vou criar uma variável do tipo inteiro, que é o i. Enquanto esse i for menor ou igual a n, então imagine, pessoal, que na turma do 8º ano tenha 15 alunos. Então, o professor digita 15, eu terei dentro de n 15. Então, eu vou criar um loop aqui que vai repetir o bloco 15 vezes, o nosso bloco B1. Então, eu tenho um bloco aqui que será o bloco B1, e esse bloco B1 será repetido 15 vezes. Se o professor digitar 7, se nessa turma, no 8º ano, turma B tiver 7 alunos, esse bloco B1 será executado 7 vezes. O que eu vou fazer dentro desse bloco B1? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler a altura. Então, eu vou colocar aqui, a altura do primeiro aluno. Então, vou colocar aqui input. Mas eu já sei que o input retorna uma string. Então, dessa vez eu já vou escrever. Eu quero um float de um input. Beleza. Agora sim. Entre com a altura em metros. Beleza. Vou ler a altura. E aí agora eu vou dizer que soma recebe que tinha em soma mais a altura. Então, eu estarei acumulando essa altura. Inicialmente, em soma eu teria 0, 0 mais a altura. Então, no primeiro giro, ou seja, na primeira vez que o B1 será executado, dentro de soma eu vou ter a altura do primeiro aluno. Mas na segunda vez eu vou ter o que tinha em soma mais a altura do segundo, e assim sucessivamente. Quando eu terminar esse loop, eu terei então a soma de todas as alturas. I recebe o conteúdo de I mais 1. Fora do loop, então eu poderia imprimir, então, colocar aqui um /n, média, e vou colocar aqui um format.
3.2 Fs metros. Ponto formate, soma dividido por N. Então, pessoal, este programa aqui, ele tem uma estrutura de controle de repetição, e dentro dessa estrutura de repetição do bloco B1 eu estou fazendo uma entrada, um input, uma leitura, ok? Então vamos executar. Entre com o número de alunos. Para simplificar, vou dizer que essa turma tem 7 alunos. Entre com a altura em metros, 1.67, 1.55, 1.61, 1.68, 1.49, 1.56, 1.57. Agora sim, a média da turma toda então foi de 1.59. Vamos melhorar um pouquinho, para saber em qual aluno estou fazendo a leitura. Isso é fácil, pessoal. Então eu vou mudar essa string aqui, entre com a altura com, vou colocar aqui, a, eu vou usar um coringa aqui. A, por exemplo, primeira altura. Então, entre com a primeira altura. Então eu vou colocar aqui um ponto formate e aqui eu vou usar o próprio i. Então entre com a primeira altura, com a segunda altura. Pegar aqui o caractere de primeira, vou colar ele aqui. Então vamos dar uma olhadinha como ficou agora o nosso aplicativo. Entre com o número de alunos, 7. Entre com a primeira altura, 1.61. Entre com a segunda altura, 1.72, 1.55, 1.48. Entre com a quinta altura, 1.68. Sexta, 1.69 e 1.58. Prontinho, média 1.62. E para finalizar, para manter o padrão aqui nessa linha 17, eu poderia também escrever soma recebe o conteúdo de soma mais a altura. Então eu poderia aqui escrever soma recebe o conteúdo de soma mais a altura. Prontinho. Finalizando, meu programa na linha 7 imprime uma string, na linha 8 uma string vazia, na linha 10 ele faz uma leitura e armazena em N um inteiro, que é o número de alunos. Logo depois ele atribui 0 à soma, 1 a i, e aí ele tem aqui a estrutura de controle de repetição. Enquanto i for menor ou igual a n, ele lê a altura e incrementa ou acumula essa altura nessa variável soma. Soma recebe o seu conteúdo mais a altura, incrementa a variável i, faz isso 12 vezes. Quando ele sai do loop ou da estrutura de repetição, ele vai imprimir média, e no lugar dessa média ele irá imprimir soma dividido por soma. Bom, o nome do coringa eu posso nesse caso omiti-lo. Então posso deixar 0, posso deixar sem um nome, uma vez que eu tenho aqui um parâmetro. Se tivesse 2 coringas também poderia omitir o nome, se tivesse 2 parâmetros. Então a omissão do nome ela é possível se o número de parâmetros é igual ao número de coringas. Bom pessoal, vamos finalizar com uma última execução. Cinco alunos, 1.68, 1.58, 1.66, 1.62 e 1.67. Prontinho, está aí nosso aplicativo. Encerramos por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo.